Olá pessoal, meu nome é Maíra, eu sou psicóloga e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análise psicológica de alguma ficção. E o livro da vez, o livro de hoje é A Segunda Vida de Missy. Ele é o primeiro livro que eu recebi na caixinha da Intrínseca e a capa comercial dele é essa aqui. Bom, gente, esse livro ele conta a história da Missy. E a Missy é uma senhora de mais ou menos 79 anos. Aí eu não sei precisamente agora a idade dela, não sei se é 78, 79, 80, por aí. Eu sei que ela tá ali nessa época ali da sua vida. Mas talvez você possa pensar, nossa, que curioso, um livro sobre uma senhora de 79 anos. E cara, esse livro você pode se identificar com a personagem em qualquer época da sua vida, porque ela vai passar por toda a sua história, ela vai relembrar momentos da sua vida, ela vai relembrar o nascimento dos seus filhos, ela vai relembrar situações de dia a dia na vida familiar, ela vai lembrar de quando ela conheceu o seu marido, do início do relacionamento. Então assim, é muito fácil se identificar com a Missy em algum momento da sua vida. Além de tudo, eu acho esse livro muito interessante porque ele traz um pouco ali esse retrato da terceira idade, essa época da vida em que as pessoas elas tendem a se sentir um pouco mais sozinha, um pouco mais até desvalorizada, pouco notada. E a Missy, ela passa bastante por isso. Ela é uma mulher que viveu a sua vida inteira em função da sua família e hoje ela se vê completamente sozinha, porque ela já não tem mais o seu marido, o seu filho, ele foi morar na Austrália. A filha, ela tá vivendo a sua vida, né? E elas não têm uma boa relação. Então tudo isso vai sendo narrado pela própria Missy, ela vai nos contando um pouco da sua história, nos contando um pouco dos seus erros, dos seus medos, dos desdobramentos do seu dia a dia, da sua vida. Bom, a Missy no início do livro, ela tem um tom muito melancólico, muito deprimido, muito negativo, ela tem uma série de pensamentos autodepreciativos. Ela tá sempre preocupada com o que as pessoas iriam pensar dela. Ela tá sempre achando que a sua vida é uma vida que não tem nada de novo, não tem nada de legal acontecendo com ela. Ela acha que ela já viveu tudo que tinha para viver, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de que talvez não tenha aproveitado totalmente a sua vida. A Missy, ela não espera muita coisa mais da vida, sabe? E ela, portanto, se torna uma pessoa até mesmo um pouco amarga, que fica ali não querendo, ao mesmo tempo que ela gostaria de se relacionar, ela não quer muito contato com as pessoas. Ela queria o afeto dos seus filhos, do seu marido de volta, né? Queria que que ela pudesse ter o marido de volta, mas isso não é mais possível. Porém, eu não posso dizer o porquê. Você vai ter que descobrir lendo o livro. E então ela fica, sabe, nessa vibe. E aí é muito interessante falar dessa vida da Missy, porque a vida dela é extremamente comum. A vida dela poderia ser a nossa vida, poderia ser a vida do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, entendeu? Então, assim, é uma vida muito comum. E o risco de depressão ali é muito grande. Ela até já demonstra, assim, alguns sinais de alerta.
em que ela já não tem muita motivação para fazer as coisas. Na verdade, a única motivação que ela encontra em fazer alguma coisa é que ela tenha algo para poder escrever no e-mail para o seu filho. Ela passa os seus dias muito lendo obituários, e aí ela fica bem abalada ali com as pessoas que ela vê morrendo, notícias de celebridade, ela fica meio que contando as notícias das celebridades que morrem, né? Ela acaba se vendo confrontada como que quase que assim, é só isso que ela espera da vida, o próximo passo agora é a morte. Além disso, como eu já falei, toda a visão negativa que ela tem de si mesma, da vida em si, das outras pessoas, ela tá sempre meio que se esquivando de outras pessoas, achando que as pessoas estão pensando sempre mal dela. Bom, como a gente tem acesso aos pensamentos da Missy, a gente consegue perceber uma série de distorções cognitivas. E o que são distorções cognitivas? São pensamentos que não correspondem à realidade, ou pelo menos são pensamentos que você não tem certeza, você não tem nenhuma evidência para acreditar naquele tipo de pensamento. No caso da Missy, ela comete uma série de distorções que a gente chama de leitura mental, ou seja, ela olha para a pessoa e imagina o que aquela pessoa está pensando dela. Sylvie devia ter achado que eu era completamente biruta, ruim da cabeça. Sentindo-me tensa e sem jeito, certa de que todos me observavam e se perguntavam por que uma velha tinha resolvido entrar lá sozinha. E ela tem uma atitude em frente àquilo que ela está pensando como se aquilo fosse verdade, que é o que acontece com a gente. Muitas das vezes a gente acha que uma pessoa pensou alguma coisa da gente e a gente já começa a responder aquilo sem nem saber se foi verdade, né? Muitas vezes a pessoa está com uma cara feia e a gente já começa a pensar, nossa, o que eu falei, fulano não gostou do que eu falei. Mas na verdade a pessoa às vezes nem está pensando naquilo, às vezes ela está com algum problema e está pensando em outra coisa. E a gente já ali achando que aquela ação da pessoa diz respeito a nós. Isso é muito interessante da gente pontuar, porque a Missy, ela parece ter alguns pensamentos sobre si, né? Ela parece ter algumas crenças sobre si, de que ela é uma pessoa pouco valorizada, né? Que não tem de repente muito valor, de que é uma pessoa que as pessoas não se interessariam muito por ela, uma pessoa pouco interessante. Então ela aparenta ter essas crenças a respeito de si mesma. E a verdade é que quando a gente tem algum tipo de crença, nós temos a tendência humana de olhar para a nossa realidade a partir dessa ótica, a partir desta realidade. Então a gente começa a pescar tudo aquilo que vai de encontro àquilo que a gente já acredita, e nós temos uma tendência a não observar, ou pelo menos a descartar, a não dar muita importância a tudo aquilo que vai contra as nossas crenças. Então, no começo da infância, as crianças desenvolvem determinadas ideias sobre si mesmas, sobre as outras pessoas e o seu mundo. As suas crenças mais centrais, ou crenças nucleares, são compreensões duradouras tão fundamentais e profundas que frequentemente não são articuladas nem para si mesmo. A pessoa considera essas ideias como verdades absolutas, é como as coisas são. Tende a focar seletivamente nas informações que confirmam sua crença nuclear, desconsiderando ou desvalorizando informações contrárias. Então, basicamente, é isso que acontece com a Missy quando ela começa a interpretar o seu meio, interpretar a sua situação. E o que acontece? Bom, tudo muda na vida da Missy quando ela vai fazer um passeio despretensioso num parque e aí ela simplesmente desmaia. Nisso que ela desmaia, tem aquele alvoroço, né? Muitas pessoas se aproximam e a partir dali
algumas pessoas vão entrando na sua vida, mesmo sem ela querer. As coisas vão acontecendo de forma natural, mas ao mesmo tempo, com alguma insistência dessas pessoas, eles vão rompendo essas barreiras, esses muros que a própria Missy foi criando. Porque a princípio ela vivia se vitimizando, se autodepreciando, sem prestar atenção nas suas ações, sem prestar atenção que ela muitas vezes afastava também as pessoas dela, que ela muitas vezes não tinha uma boa, que ela teve muita influência e muita responsabilidade nos rumos que a vida dela tomou. Então nada disso ela levava em conta. E aí, à medida que essas pessoas vão entrando na sua vida, muito sem ela querer no início, esse muro vai sendo desconstruído. A Missy, ela vai saindo de si mesma, saindo desse lugar de autocomiseração, e ela vai se entrelaçando a essas pessoas, aprendendo a se relacionar com essas pessoas, e ela vai descobrindo novos caminhos, ela vai ressignificando esse seu passado, conseguindo ali dar um novo sentido para muitas das suas vivências. E a Missy, ela se torna uma mulher muito mais interessante, muito mais agradável de se estar perto. E ela descobre, inclusive, que não precisa mais apenas esperar a morte. E esse livro, ele é muito importante porque a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. Nós temos aí muitas pessoas vivendo, passando dos 80 anos de idade, e é muito importante que a gente olhe para essa população, porque são pessoas que de fato muitas das vezes vão se sentindo deixadas de lado, vão se sentindo desvalorizadas, achando que todo o seu valor estava apenas na juventude, estava apenas na capacidade ali de trabalhar e ter o seu salário, de desenvolver o seu emprego. Existem muitos idosos que ficam depressivos depois de se aposentarem. Então é um assunto muito interessante do livro trazer, é algo que faz o nosso olhar despertar para essa população. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar uma curtida, de dar um like, de comentar e se inscrever no canal, tá? Porque assim você me ajuda a continuar aqui, me incentiva. E também, gente, não deixa de comentar, me fala aí se você leu esse livro, se você tem vontade de ler, que eu vou gostar muito de saber, e a gente pode aí conversar e trocar muitas ideias, ok? Até o próximo vídeo.